Caros irmãos, bom dia. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. É bom estar com você nessa manhã para celebrarmos a ceia do Senhor. E eu quero convidá-los para esse memorial, para essa celebração, lendo os versos 14 e 15 do capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Vamos orar. Nosso Deus, Pai bondoso, é bom estarmos em volta da mesa, na presença do Senhor Jesus, para este memorial tão significativo para a nossa fé. Que a nossa mente, ó Deus, o nosso coração sejam iluminados nessa manhã, para que a nossa memória, ó Deus, seja também abençoada com o que o Senhor Jesus fez por nós, o significado disso, e que a nossa alegria seja renovada, bem como a nossa aliança com o Senhor. Abençoa, assim, Deus, o nosso tempo aqui, o que fizermos. Abençoa, Deus, esse momento de celebração. E que Ele nos enriqueça, ó Deus, na nossa trajetória, no nosso crescimento, na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor nos permitir, embora à distância, mas com os corações unidos, como a Tua palavra nos exorta. Nós somos unidos pelo Teu Espírito. E nós te agradecemos, Pai, te louvamos, engrandecemos o Teu nome nesta manhã e o fazemos no nome do santo e amado Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Foi pago um alto preço para que nós fôssemos salvos e para que nós fôssemos unidos pelo Espírito Santo de Deus. Vamos cantar essa força do Espírito Santo.
Amém. O que significou para os discípulos de Jesus sentarem-se à mesa com ele naquela ocasião? Para o oriental, sentar-se à mesa com uma família, com um anfitrião, é algo um pouco mais complexo do que seria para nós ocidentais, um momento com os amigos, simplesmente. Quando alguém convida, lá no Oriente Médio, no primeiro século, quando alguém convida alguém para vir à sua casa, para estar à sua mesa, isso quer dizer que aquelas pessoas, elas farão uma aliança ou elas têm uma aliança. Convidar alguém para a própria mesa é sinal de paz, é sinal de confiança, é sinal de fraternidade, é sinal de perdão, é sinal de aliança. Alguém estará na mesa com o anfitrião lá no Oriente Médio, porque existe um vínculo entre essas pessoas. Há uma história no Antigo Testamento, a história do rei Joaquim, que alude ao convite que Jesus nos faz. Jesus nos convida para estarmos à mesa com ele. Ele diz para os seus discípulos: eu quero muito ter esse momento à mesa com vocês. Eu quero muito celebrar essa Páscoa com vocês. Eu quero estar com vocês à mesa para nós aprofundarmos os nossos vínculos. Eu quero estar com vocês à mesa para nós mudarmos o significado dessa celebração. Vocês não celebrarão mais simplesmente uma saída, uma libertação do Egito. Vocês vão celebrar o que a minha morte, o que a minha ressurreição significam para a vida de vocês em termos de salvação, em termos de graça. Então, aquele momento dos discípulos com Jesus à mesa foi um momento singular, foi um momento histórico e foi um momento de uma grande aliança. A história do rei Joaquim, ela é interessante porque ela alude a esse estar à mesa com o rei. Ser convidado para vir à mesa do rei. É uma metáfora, é uma ilustração. As histórias do Antigo Testamento, os episódios do Antigo Testamento, eles devem ser lidos a partir dessa chave de interpretação. São histórias chamadas, eventos chamados tipológicos, que tipificam a história da salvação que vai acontecer lá no Novo Testamento. Então, é uma metáfora. A história do rei Joaquim é uma metáfora do convite que Jesus estende a nós para nos sentarmos à mesa com ele, para nos sentarmos à sua mesa. O rei Joaquim foi um rei mau, um rei que fez o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera o seu pai. Segundo Reis 24, versículo 9. O rei Joaquim foi um rei mau. A maldade dos reis ela é caracterizada pelo egoísmo, pela ganância, pelo descuido com o povo, pela falta de fé, pela idolatria, pela injustiça. O Jeremias, que profetizou na época do rei Joaquim, ele diz assim: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. A maldade do rei Joaquim o levou ao cativeiro babilônico. Jeremias ainda diz assim, profetizando o que haveria de acontecer com ele: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz para outra terra, em que não nasceste, e ali morrereis.
mas a terra da qual eles têm saudade, a ela não tornarei. O pecado tem um preço alto, é caro, e nos cerca, atingindo as pessoas que estão ao nosso redor. Tanto Joaquim, como sua mãe, como parte de sua descendência, como todo o povo, sofreu por causa do pecado. E o cativeiro, ser levado para o cativeiro, era um castigo muito duro para o rei. O cativeiro descaracteriza o rei de sua nobreza. Ele é tirado da corte para uma prisão. Ele é tirado da terra dos seus pais para uma terra estranha. Da dignidade dos seus familiares para a escravidão. O pecado arranca dele a nobreza. O pecado faz isso com o ser humano, arranca a nobreza dos filhos de Deus, arranca a nobreza daqueles criados à sua imagem e semelhança. O rei deveria agir como rei, mas ele agiu como injusto. E a conclusão desse fato, desse momento, é que Joaquim vai para o cativeiro. No final do livro dos Reis, então nós temos ali o significado da refeição comum para o oriental. A história do rei Joaquim, último rei legítimo de Judá, ele subiu ao trono em 598 a.C., com apenas 18 anos de idade, e 3 meses depois foi aprisionado por Nabucodonosor. Levado para a Babilônia, foi jogado numa prisão, na qual definiu por quase 40 anos. Diz assim o texto: no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente, lhe deu lugar de mais honra do que dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias de sua vida. O rei Joaquim foi libertado. O tempo do cativeiro foi terminado. Ele poderia agora viver um tempo de paz na presença do rei, com as benesses da corte. Podia viver uma vida digna de um rei agora. O convite do rei é um convite que transforma. É um convite que muda o status daquele que é convidado para a sua mesa. O convite do rei é o convite para viver no reino e na liberdade que ele oferece. Não mais como cativeiro de Joaquim, não mais como escravo, não mais como um preso. Você vai viver agora com liberdade no meu reino. Joaquim foi convidado a esquecer dos seus dias maus, esquecer do seu pecado, esquecer do seu cativeiro. Foi convidado a viver como um cidadão no reino da Babilônia, cidadão daquele outro reino. O reino da Babilônia e tudo o que aquele reino podia lhe oferecer. Quando nós nos reunimos à mesa com Jesus, ou na mesa de Jesus, nós trazemos à nossa memória o seu sacrifício, a sua espontaneidade em morrer por nós e em nos convidar para a sua mesa. Eu quero muito estar à mesa com vocês. Jesus espontaneamente nos convida à sua mesa. Assim como o rei Evil-Merodach convidou Joaquim, que estava lá, simplesmente cativo, ele chamou, ele decidiu chamar Joaquim para a sua mesa. Ele olhou com um olhar de misericórdia
misericórdia, ele viu que aquele homem, ele tinha características de um nobre e ele o chamou para a sua mesa. Você é parecido comigo, você tem imagem e semelhança minha, venha para a minha mesa, não fique mais nessa vida cativa, não fique mais vivendo como escravo, venha à minha mesa, eu te chamo para a minha mesa. É um convite para participarmos do seu reino, de sua nobreza, é um convite à paz com Deus, é um convite que nos atribui confiança, é um convite de perdão dos pecados. Eis que estou à porta e bato, venha cear comigo, venha para a minha mesa. Sentar-se à mesa, atendendo o convite de Jesus, significou para os discípulos o que significa para nós. Estamos certos de que existe entre nós um vínculo, existe entre nós agora uma aliança. Evil Merodach chamou Joaquim e fez com ele uma aliança. Olha, você não vai ser mais um cativo, você vai ser um nobre, você vai sentar-se à minha mesa, você vai ter uma pensão diária, sua vida daqui para frente vai ser uma vida digna de um cidadão desse reino. O convite de Jesus tem como resultado a transformação de uma vida de pecador, desprovido das benesses do reino, para uma vida de cidadão do reino de Deus, que tem como resultado a promoção de uma vida de escravo para uma vida de cidadão livre. Sentar-se à mesa com Jesus é saber que você tem com ele uma cumplicidade no seu reino agora. Na mesa daquela Páscoa, estamos nós ali na figura dos discípulos de Jesus, dos seus apóstolos, como diz Lucas. Estamos ali como o rei Joaquim. Ele decidiu nos chamar, ele decidiu nos trazer à sua mesa, ele pagou o preço por isso, ele entregou o seu corpo, ele verteu o seu sangue, ele se fez sacrifício por nós, e agora ele tem toda a prerrogativa de rei justo para nos chamar à sua mesa, para nos sentarmos ao redor dela e celebrarmos com ele o que significa a sua morte, a sua ressurreição. Nós estamos ali, como aqueles discípulos, como o rei Joaquim, pecadores, medrosos, traidores, displicentes. Era essa a condição dos discípulos. Estavam desatentos ao que Jesus estava propondo, Judas estava tramando uma traição, Pedro, com toda a sua intrepidez, o traiu de medo. Estavam ali esses homens frágeis, pecadores, mas ainda assim sendo convidados à mesa do Senhor Jesus para serem transformados de pecadores em homens livres, em homens agraciados, em homens que podem agora se espelhar na figura do seu rei para trilhar o seu caminho de fé. Eles estavam na presença daquele que tem a vida para oferecer, a vida no reino. Nessa manhã eu te convido para estar à mesa do Senhor Jesus. Venha como você estiver. Venha e desfrute do banquete do rei, porque ele te convida. Ele te chama para ter o seu status mudado. E aqueles que já viveram essa experiência de aceitarem um dia o convite para estarem à mesa com Jesus, ele te convida para você trazer à memória o que significa estar à mesa com Jesus. Significa que nós temos uma aliança na qual ele já cumpriu toda a sua parte. Tudo que lhe cabia nessa aliança, o Senhor Jesus cumpriu. Cabe-nos agora a obediência, cabe-nos agora o testemunho, cabe-nos agora a experimentação profunda da vida abundante que ele obedece. Cabe-nos agora atentarmos para a sã doutrina,
não nos permitirmos ser enganados, como Paulo orienta a Timóteo no capítulo 5, no capítulo 4 da sua primeira carta. Cabe-nos agora trazermos à memória toda a parte que nos cabe nesse pacto, nessa aliança que temos com Jesus. Jesus nos chama, sim, para celebrarmos a sua ceia, para sentarmos à sua mesa, mas Ele nos chama para cumprirmos bem a nossa parte no pacto. A nossa parte no pacto que temos com Ele, significa olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nos espelharmos nele e buscarmos, numa forma crescente, numa trajetória de desenvolvimento, o sermos iguais a eles o máximo possível, nos aproximarmos o máximo possível da estatura dele. Esse é o convite que ele nos faz. Essa é a verdade que precisamos trazer à memória nesta manhã, e eu te convido para esse momento. Eu quero, então, vamos cantar uma música. Quero apresentar uma música para você antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Da mesa, silêncio, oração. Lembramos, pensamos, queremos chorar. Em volta da mesa, alguém come pão e um corpo nos faz relembrar. Tchutchuru, tchuru, tchutchuru, tchuru, tchutchuru, tchutchuru. Vem, meus olhos vermelhos no vinho a brilhar, me fazem lembrar o sangue a escorrer, tristeza e alegrias, ninguém pra explicar. Em volta da mesa, as mãos vamos dar, o corpo unido vai anunciar que em breve pra mesa Jesus vai voltar. Em volta da mesa, as mãos vamos dar, o corpo unido vai anunciar, em breve pra mesa Jesus vai voltar. Lembramos, pensamos, queremos chorar. Em volta da mesa alguém come pão e um corpo nos faz relembrar. Vem, meus olhos vermelhos no vinho a brilhar, me fazem lembrar o sangue a escorrer, tristeza e alegrias, ninguém pra explicar. Em volta da mesa, as mãos vamos dar, o corpo unido vai anunciar, em breve pra mesa Jesus vai voltar. Em volta da mesa,
Amém. Nós estamos em volta da mesa e eu quero convidar você para esse momento de celebração. Tem aí os elementos com você, com a família, e vamos celebrar. Naquela ocasião em que Jesus estava com seus discípulos, ele então partiu o pão e entregou aos seus discípulos, pegou a sua parte e disse aos seus discípulos: esse é o meu corpo que é partido por vós. Vocês vão celebrar agora não mais aquela saída do Egito, não mais aquela libertação, mas esta libertação. O meu corpo é partido por vós para que vocês sejam libertados, para que vocês sejam perdoados, para que vocês sejam livres do seu pecado. Comei em memória de mim. Comamos em memória do Senhor Jesus. O texto nos diz que depois de cearem, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei em memória de mim. Nós temos uma aliança. Não se esqueça nunca disso. O Evangelho, ele é plena graça de Deus. Mas ele tem uma segunda via. É uma via de duas mãos. Nós temos uma aliança com Jesus. Nós nos comprometemos com a verdade da boa nova. E Jesus, no memorial da ceia, nos conclama a cumprirmos a nossa parte da aliança, com obediência, com a anunciação do Evangelho, com esperança e com a alegria que nós podemos ter na graça do Senhor. Bebamos em memória do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor Jesus nos convida à sua mesa, porque podemos agora nos alegrarmos como cidadãos do teu reino, uma vez que fomos alcançados pela tua graça. Dá-nos, ó Deus, clareza, entendimento cada vez mais aprofundado, cada vez mais aprimorado, da parte que nos cabe nesta aliança, Deus, que temos com o Senhor Jesus, a fim de que cumpramos bem a nossa tarefa, a fim de que lá na frente, ó Deus, nós possamos afirmar como o apóstolo Paulo afirmou, que combateu o bom combate, cumpriu a sua carreira e guardou a fé. Que esses momentos de celebração, ó Deus, nos tragam essa nossa responsabilidade à memória, que esse momento de celebração, trazendo à mente o sacrifício do Senhor Jesus e tudo o que ele significa, nos motive, ó Deus, a cumprirmos bem a nossa parte na aliança que temos com o Senhor. Abençoa-nos assim, ó Deus, nesse tempo de celebração e nos dias seguintes, Pai, para a honra e glória do Senhor, para a nossa alegria, para a nossa realização da fé que temos em Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Querido, que Deus abençoe o teu domingo, que Deus abençoe a tua família, o teu dia. Fica na paz do Senhor Jesus. Até logo.